Olá amigos, domingão, dia 23 de maio, vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões do dia 24 ao dia 28. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Aqui abaixo desse vídeo tem um botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado para sempre ser notificado quando tiver novo conteúdo aqui dentro do canal, seja de aprendizado, seja na parte de análise, e explore ao máximo o conteúdo existente, principalmente na parte de aprendizado. Nesse radar da semana eu vou abordar aqui o Ibovespa, vou falar na sequência do dólar futuro, vou falar também de Petrobras, Vale 3, IP 3, Elican 3, Arezo, RZZ 3, STBP 3, ABEV 3, EQTL 3, CEMIG 4, Tupi 3, TSA 4, CCRO 3 e GTA 3. Ativos então que eu vou abordar, mas antes de começar esse radar da semana, vamos rodar aqui a vinheta e lembre-se de já deixar seu like, seu joinha aqui, se essa análise for útil para você no decorrer dessa análise. Então vamos lá, começando aqui pelo Ibovespa. O Ibov terminou a semana ali apresentando uma fraqueza para subir, mas subiu 0,58%, dentro de um movimento de subida, dentro de uma tendência de alta, até que se prove o contrário, segue ainda apoiando mais alta. Primeiro sinal negativo, voltar para baixo da mínima dessa semana. Não é um candle nada representativo, no sentido de o tamanho dele em relação aos anteriores. Então tem uma menor, ou seja, o sinal dessa perda de mínima não é algo muito relevante no primeiro momento, que é a perda do 121.595. Mas é lógico que a gente vai olhar para o gráfico diário, se volta para baixo aqui dos 121 mil pontos, fica a 121.115, fica abaixo desse patamar, não consegue mais ficar acima, isso já é um sinal de perda de força na tendência e anula a tendência de alta se voltar para baixo desse, na verdade reverte mesmo a tendência de alta para uma tendência mais de baixa, se retornar para baixo dos 119.458 pontos. Enquanto isso não acontecer, o movimento de subida e a tendência de médio a longo prazo, que é do gráfico mensal, é de alta, semanal é de alta, diário é de alta, então o que fica mais ali é a gente de olho na questão de se o Ibov enrolar aqui gerar sinal de alta, fica mais para compra, se o cenário como um todo em vários ativos. E também se romper isso aqui, essa máxima aqui também é um sinal também positivo. Fechamento aqui para cima desse patamar que não está conseguindo, que é os 123 mil pontos basicamente, fica mais, aumenta ainda mais a chance de poder ter algo mais para cima, caminhar para se aproximar da máxima histórica. Resistência aqui, que é a máxima histórica, 125.323. No dólar, nós tivemos uma semana positiva que quebrou a sequência de máximas descendentes no gráfico semanal. E isso então é aquela questão da característica dos movimentos do preço. Houve um movimento de baixa, agora deu um sinal para se ter um movimento de alta, criando um viés mais positivo de curto prazo, apesar da tendência aqui no gráfico semanal ser uma tendência de baixa, uma tendência de baixa de curto para médio prazo. Mas o curto prazo, que a gente vai olhar no gráfico diário, tendência nesse momento de alta, apontando para poder voltar a testar a média móvel exponencial de 13 períodos, tem resistência aqui por volta dos 5.442, tem resistência aqui na casa dos 5.470 e depois na faixa dos 5.494. São as resistências mais próximas. Tem uma imediata aqui, já na casa dos 5.374. Essa região aqui que foi bem testada ali por umas 3 semanas, já está em cima desse patamar. Passou no decorrer da semana a gerar sinais de alta, já para cima desses 374. Quando eu falo sinais de alta, no G60, por exemplo, fundo ascendente, aumenta-se a chance de caminhar para um próximo nível de resistência. Ou seja, o gráfico diário ficando acima dos 374, tendo sinalizações de alta no intraday, acima desse patamar, vai reforçando a chance de caminhar para um próximo nível de resistência que a gente já falou aqui, falei aqui na faixa dos 443, e depois aí ele vai ter na faixa de 470, seguido de 494. E lembrando da média móvel exponencial de 13 períodos aqui nesse tempo gráfico. No gráfico diário dá para ver que o dólar gerou um bom fechamento. Então se o dólar manter-se acima dessa região que fechou, que é principalmente a região dos 447, dos 339 a 347, isso reforça a chance de subida, ou seja, sinalizações de fundo ascendente no G60 para cima já desse patamar dos 339 a 347, fica também aqui
apontando mais para poder vir para cima daquela região dos 374 que eu já mencionei num prazo acima. O que muda esse viés de alta que o dólar terminou a semana é se o dólar terminar aqui, pregão, por exemplo, segunda-feira, para baixo da média móvel 3 períodos, gerando um sinal de enfraquecimento dessa alta que a gente viu na sexta e voltando para baixo da média, voltando para baixo do topo anterior que foi rompido aqui em termos de resistência, topo anterior, fundo anterior. Então era um ponto, uma faixa de preço, uma faixa de pontos que era um patamar de antigo suporte que virou resistência. Agora é importante que funcione como suporte para aumentar a chance de subida. Veio para baixo dessa região, fica muito mais para se olhar para a ponta vendedora no dólar. Mas por enquanto terminou apontando mais para cima e com um olhar nosso, ou para quem está operando aí o dólar, na parte aí de compra, ou seja, G60, esse aqui é o gráfico 60 minutos, fundo ascendente aí no decorrer da semana para cima da região que eu já comentei. Fica mais para compra, né? Aquela região dos 347 a 339. Aqui no gráfico de 60 minutos tem até um patamar um pouquinho mais baixo, que é dos 330. Indo agora para as ações, a PTR4, lembre-se, se essa análise for útil, deixa um like, um joinha, agradeço demais sua valiosa audiência e por prestigiar aqui diariamente meu trabalho. Lembrando que quando você faz isso, quando você dá um like, um joinha, você me ajuda a disseminar o conteúdo aqui dentro do canal, você ajuda outros participantes do mercado a encontrar o meu conteúdo vasto aí na parte de aprendizado e a parte de análise também, que tem uma mesclagem em termos de olhar os ativos para a questão de recomendação, que é tudo feito aqui dentro do aplicativo DV Invest. Então, se você quiser recomendações, carteiras de ações, está tudo aqui dentro do aplicativo DV Invest. Tá, acessa lá, testa gratuitamente iOS, Android, e ainda você consegue acessar pelo desktop. dvinvest.com.br vai ter lá login, você acessa pelo desktop, pelo seu navegador, além do seu celular. Então, na semana, a Petro terminou em queda de 1,26%. Essa queda na Petro ainda está dentro do movimento de subida no mensal, apontando mais para cima, movimento de subida. O que traz um sinal um pouquinho mais negativo é a perda da mínima desse candle, não é algo tão relevante no primeiro momento, a perda dos 25,72 não vejo uma relevância tão grande, mas é um sinal de baixa, lógico que ela bate na resistência e a perda dessa mínima cria uma sinalização para baixo. Aí cabe a nós olhar para um gráfico diário, se isso acontecer, e olhar para a questão de buscar compra mais abaixo após um sinal em cima de um nível de suporte. Exigir, vamos dizer assim, que bata em um nível de suporte, seja da média, seja aqui de um topo anterior, seja aqui no gráfico diário em cima do gap, que bata e gera um sinal de alta para abrir uma compra, porque teria um sinal contrário no gráfico semanal, que seria algo negativo. A outra forma de entrada é simplesmente, que eu já comentei na última análise de fechamento, é superar essa máxima para tentar pegar o movimento de subida, arriscar uma compra, ou seja, que essa última semana aqui, que foi de queda, ela seja uma semana de correção, existe essa chance de ser uma semana aí de correção, e a próxima semana ser uma semana positiva, depois de uma semana grande de alta, só teve uma correçãozinha que já dá para ver pelo gráfico diário, superação, mais um sinalzinho de alta aqui no gráfico diário, aumenta um pouco mais a chance de subida do preço desse ativo no curto prazo. Gráfico semanal da Vale 3 terminou a semana com queda de 1,05% e confirmando um padrão baixista da semana passada, que era chamado de nuvem negra, oscilou para baixo essa região, aumenta a probabilidade de ter algo para baixo. Depois do que? De um movimento de subida. Dalton mudou a tendência? No gráfico semanal não, a tendência de curto a médio prazo continua sendo de alta, mas a de curto prazo, que é do gráfico diário, é uma tendência de baixa. Ou seja, o viés de baixa não é algo relevante ainda, mas vai apontando com a chance maior de, primeiramente, perder esse suporte, que é o último fundo mais relevante. Esse é o fundo mais relevante, ou seja, esse pivô de baixa está dentro de um grande movimento de alta. Ele ganha um pouco mais de significado se oscilar para baixo do 108,26, e aí o próximo nível de suporte abaixo de 128,26 vai ficar lá na casa dos 106,16 e R$ 104,34, que é essa região aqui, ó, que tem inclusive um topo anterior, fundo mais um topo anterior. Então são os próximos suportes desse ativo. O que muda, o que pelo menos gera um aspecto mais positivo para a Vale 3 no decorrer dessa próxima semana? É a ação conseguir retornar aí para cima da média, para os R$ 112 pelo menos. Voltar a se fechar aí acima dos R$ 112 seria algo um pouco mais positivo, reduzindo
o sinal baixista aqui, a expectativa, o viés de baixa que tem aqui no gráfico diário, reduzindo esse viés se ela conseguir gerar um fechamento para cima do 112. Enquanto não conseguir fazer isso, não vejo compra ainda, caminho mais provável de ter algo mais para baixo. Até faz sentido, movimento já longo de subida no gráfico mensal, semanal fazendo a correção do movimento anterior de subida, enfim, faz sentido ter algo aqui para baixo que pode trazer oportunidade mais interessante um pouco mais abaixo. Seguindo para as próximas ações, IP3, Ipera, terminou a semana bem, um forte alta, uma forte formação de fundo. É fato que está em cima do nível de resistência de 3 topos anteriores, mas o fechamento foi muito bom. A gente inclusive está com a compra de swing trade em andamento nesse papel, que a gente entrou comprando. É interessante o que está acontecendo, é um papel bem travado aqui no mensal, né? Uma dificuldade gigantesca nessa região aí dos R$35, até um patamar ali, um ponto mais alto de 36,30. E dentro dessa dificuldade ela gerou aqui um fundo ascendente e um pivô de alta. Vamos ver se agora ela resolve andar. Semanal fechou legal. Para quem for entrar comprando já pelo semanal, o stop ficou um pouco grande, que ficaria pelo menos abaixo dessa mínima para se tentar pegar o quê? De 3 a 10 semanas, 3 a 9 semanas aqui de movimento de subida no gráfico semanal. Então seria essa expectativa, exigindo aí 1,5 ou até mesmo 2 vezes o risco da operação, que seria o tamanho do stop da operação. O primeiro ponto de stop em 36,55 para quem está comprado pelo semanal. Pelo gráfico diário, seguimos comprado. Uma das possibilidades que a gente já cogita é trabalhar com stop abaixo da mínima desse pregão. E isso acontecendo vai ser comunicado aqui dentro do aplicativo DV Invest aí nesta segunda-feira, que é amanhã, dia 24 de maio. Então nesse momento, nenhum sinal de baixa, bons candles de alta, um momento que mostra pressão compradora em cima do papel. E no decorrer desse cenário positivo, gráfico diário corrigiu, gerou fundo ascendente, foco em compra em IP3. Não vejo motivo aí de olhar para o outro lado no sentido de vender, alguma coisa nesse sentido. Está tudo certinho, tudo alinhado para cima por enquanto. O mercado pode mudar e a gente também vai ajustando aí, principalmente a questão de stop, questão de estratégia, mas por enquanto a estratégia seria mais para compra no papel. Depois de Ipera, Elican 3, que tinha um cenário baixista aqui, topo e fundo descendente. E no decorrer desta semana, destas 2 últimas semanas, basicamente dessa semana, essa semana que foi a semana derradeira aqui, tinha um fechamento ruim no semanal, reverteu tudo, superou tudo aqui, superou 26,82, 26,92, máxima 26,95, fechamento 26,79. Então, um bom fechamento, reverte. Basicamente, de forma resumida aqui, retoma uma tendência, gera uma tendência de alta de médio prazo, faz um fechamento para cima de toda essa região aqui, que era a região de fundos anteriores, que a ação estava com dificuldade de permanecer acima. Então, vai ser importante semana que vem ela permanecer acima desse patamar. No gráfico diário, então, já gera compra aqui? Não, só se fosse arriscar lá pelo semanal, com stop abaixo da mínima dessa semana, seria uma forma. Mas aqui pelo diário, em termos de curto prazo, eu aguardaria o desenrolar aqui, pode até vir mais para cima, ou ela gera sinal de alta aqui, acima, como um fundo ascendente para cima da região em pelo menos num patamar de R$ 26,27, ou ela lateraliza aqui no decorrer da próxima semana, pelo menos aí uns 3 pregões, não precisa ser 4, 3 para frente, e gera um pivô de alta também, outra alternativa de compra nesta ação. Mais interessante seriam esses 2 cenários que acabei de desenhar. Pode ser um assim, se ela abrir caindo, chegar aqui e gerar um sinal de alta? Pode, só que a entrada vai ficar abaixo dos topos, que aí você tem um risco um pouquinho maior. Então eu prefiro esses 2 cenários aí. E o mensal também apontando ali, deixa eu só voltar com a questão do ajuste, mensal em tendência de alta, apontando um pouquinho mais para cima, tinha começado mal o mês, agora está se recuperando o mês já com alta de 1,59% para a Elican 3, assim como também está a Rent 3. A Rent 3 também gerou uma boa recuperação e pode fazer algo parecido em termos de operação, em termos de entrada, pelo gráfico diário, no decorrer dessa próxima semana. Arezzo, a RZZ3, no último pregão ficou aí basicamente estável, mais 0,15%, mas é um ativo que já, olhando por um pouco mais para um gráfico diário, vou deixar aqui o semanal do lado de cá, está dentro de um movimento de subida, está dentro de uma tendência, movimento de subida no semanal a favor da tendência de alta de curto a médio prazo, e também mensal alinhado para cima, diário alinhado para cima, dentro desse contexto
Aí quais são as alternativas? A primeira, comprar rompimento. Superou essa máxima aqui, entra comprando rompimento. Aí que se for aguardar 1, 2, 3, a saída teria sido aqui. Qual outra forma? Comprar rompimento, superação dessa máxima. Qual que mais me interessa? Ela vem um pouquinho mais aqui para baixo. Não precisa necessariamente testar a média, mas gera um sinal de fundo. Ter aí pelo menos mais uns 2 pregões seria bem-vindo para buscar essa compra de fundo ascendente no decorrer dessa próxima semana em cima de Arezzo. STBP3, da mesma forma, a ação está dentro de um movimento subido no gráfico semanal, pivô de alta, ativo bem alinhado para cima, deu um sinal mais forte de queda aqui na sexta-feira, 2,59% de queda, mas é ficar de olho na questão dos próximos pregões aí, mais uns 2 também, assim como o STBP3, pode trazer oportunidade bem legal para entrar comprando. Não é uma certeza que vai acontecer a entrada, mas se ocorrer alguma sinalização de entrada, a chance de abrir compra no papel de swing trade, que é aquela que a gente busca ficar de 3 a 10 pregões posicionado, tende a ser alta e de buscar essa entrada na ação. A BEV3, ativo que deu um primeiro sinalzinho de correção, mas já está querendo romper aqui essa máxima. Dalton, dá para comprar a superação dessa máxima? Até dá, só que eu exigiria pouco em termos de relações com o retorno. Por exemplo, comprou aqui a superação dessa máxima, stop aqui abaixo dessa mínima. Pode projetar uma vez esse risco para cima, porque ela corrigiu muito pouco, ou uma vez e meia no máximo. Não exigiria tanto para cima, esperaria uma correção um pouquinho maior. Essa primeira forma. Qual outra forma que me interessa mais é ela ampliar a correção no preço ou no tempo, se aproximar da média ou testar a média e gerar um sinal de alta. Essa eu gostaria mais para se ter uma melhor relação risco-retorno na operação. Depois disso aqui vamos falar, lembrando que a BEV está dentro de uma tendência de alta de médio prazo, de longo prazo, inclusive no último pregão, que foi o de sexta-feira, eu fiz uma análise especial desse ativo, vale a pena ver um cenário como um todo, a região de preço que a ação passou para cima, que é algo importante. Equatorial, EQTL3, gráfico semanal, vou deixar o diário aqui, gráfico semanal apontando para cima, o mensal, que eu vou colocar aqui na tela, também apontando para cima, já tinha feito ali máxima histórica no mês passado, no mês de abril, e aqui nesse mês a ação está proporcionando aí uma boa subida, por enquanto aí uma alta de 6%. Olhando para o gráfico diário, retomou basicamente aqui uma tendência de alta, veio aqui para cima, aí tenta cair, volta para cima. De maneira geral, já entro comprando aqui, só se for pensando mais em entrada pelo semanal. Pelo diário é aquele ativo que vai precisar de alguma correção um pouquinho maior para buscar essa compra aqui, acima de toda essa região aqui, ó, que é a região dos R$ 24,90 a R$ 25,00, sinalizações de alta. Ou ficar aqui assim de lado e gerar o pivô de alta no decorrer dessa próxima semana. Então, as duas alternativas também que vejo como entrada. CEMIG 4, ação dentro de um contexto também muito bom, tendência de alta no gráfico semanal, que inclusive foi gerar um sinal de baixa, já teve uma semana excepcional de alta de 7,72%. Gráfico mensal em tendência de alta fazendo nova máxima histórica, isso é bom também. E olhando para o gráfico diário, se acontecer mais alguns candles aqui para baixo, 2, 3 candles para baixo, compra também mais interessante com boa relação de retorno. E se ficar aqui assim de lado, a média vai se aproximando do preço, também traz a alternativa de arriscar a compra de pivô de alta, ativo que está trabalhando aí, fazendo nova máxima histórica, faz sentido arriscar um pouco mais aí na entrada. Tupi 3, ação com tendência de alta de curto prazo, topos e fundos ascendentes, lateralizou um bom tempo e rompeu aqui para cima, faz um candle de definição, a expectativa para o próximo pregão seria para cima. Ah, então eu já vou arriscar a compra. É possível arriscar a compra. Stop aqui abaixo dessa mínima não seria o melhor ponto de colocar. Para mim seria abaixo da mínima do grande candle de alta. Ela compromete a tendência de alta de curto prazo, ou pelo menos gera um sinal de enfraquecimento dessa tendência se voltar para baixo justamente da mínima desse grande candle de alta, se voltar para baixo dos R$ 25,35. Para buscar a entrada, se também ficar aqui de lado e pivô de alta, ok, para compra. Se ficou aqui e gerou sinalização para cima também, oportunidade de compra, sinalização para cima é a superação da máxima do candle anterior.
também oportunidade de compra nessa ação. Qualquer outra forma de entrada seria pelo gráfico semanal com stop abaixo da mínima desta última semana, que ficou em 24,77, ficaria em 24,76, tentando ficar posicionado algumas semanas dentro aí da top 3. Itaúsa e TSA4 terminou o dia com alta de 0,56%, que é o pregão de sexta-feira. No gráfico semanal está em tendência de alta, topo e fundo ascendente. Se eu só fizer aqui a projeção de alta por esse recuo que aconteceu aqui, ó, veio para cá e fazendo com o recuo completo. Projeção que a primeira já tinha batido, já superou, já fechou acima, projetando aí para a faixa dos R$ 11,25. Movimento aí de subida em cima de ITSA4. E dentro do que a gente também pode projetar a partir daqui, R$ 11,45. Então, próximo aí basicamente os objetivos, né? Pegando aqui novamente, ó, daqui para cá, só ajustar aqui para a mínima do movimento. Agora sim, 11,25 e 11,45 são os pontos aí de se buscarem em termos de projeção de alta. O que a gente faz com isso? É uma certeza que vai bater lá? Não, não é certeza. Mas se essa ação já entro comprando superação de máxima aqui, essa não me agrada tanto, pode até dar certo, em busca lá dos 11,25 a 11,45, mas observe que o espaço percentual não seria dos melhores. Eu preferiria ver a ação também vindo aqui um pouquinho mais para baixo e depois gerando um novo sinal de alta para buscar uma compra aí na Itaúsa no decorrer das próximas semanas, ou lateralizar um pouco mais aqui para depois gerar um pivô de alta para comprar. CCRO3 já entrando num processo de correção dentro de uma tendência de alta de curto prazo, resumidamente é isso aqui que eu estou desenhando. E dentro dessa tendência de alta de curto prazo, sinalizações de alta em cima da média ou testando ali nível de suporte mais próximo, que é aqui na casa dos 13,45, tende a proporcionar compra no gráfico diário, sabendo que no gráfico semanal a ação está dentro da tendência também de alta. Qual o desafio dela no gráfico semanal? É essa região de resistência aqui de topos anteriores, uma por volta dos R$ 13,97, a segunda por volta dos R$ 14,09. E aqui falando agora de IGTA3, que no semanal está bem, está dando uma tendência de alta, subindo, movimento de subida. Gráfico diário deu uma bagunçada, fez esse rompimento, não fechou acima. Me interessa mais se ela ficar aqui assim e gerar um sinal de alta. É o que mais me interessa. Ou se ela fizer um movimento de subida e proporcionar fundo ascendente, também me interessaria para compra. É o que mais me interessaria ser mais para swing trade e com essas configurações. Para quem está comprado, tem a oportunidade de aguardar mais um pregão para depois avaliar isso, a retirada do stop que ficaria aqui abaixo dessa mínima desse último fundo. E depois do terceiro candle do movimento aqui do diário, poder evoluir o stop para baixo da última mínima ascendente. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se do like, do joinha. Agradeço demais. Comenta aí se você tiver algum ativo também que você esteja de olho. Agradeço por sua participação e até amanhã, até o próximo pregão. Um grande abraço e uma excelente semana.